Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num período histórico assim simplesmente efervescente, né? Aquele século ali entre mais ou menos 1847 e 1947. Uma época de mudanças, nossa, alucinantes na forma como o mundo se via, como pensava. Exato. Um período muito denso. E para guiar a gente nessa exploração, a gente está usando uns trechos do livro Gênio e Ansiedade, do Norman Lebrage. Ele foca em como um grupo bem específico, sabe? Homens e mulheres de origem judaica, alguns super famosos, que nem Marx, Freud e Einstein, outros talvez nem tanto hoje em dia, né? Mas que ajudaram a moldar essa nova era. Isso. O argumento central do Lebrage é que nesse período, nesses 100 anos, teve uma concentração impressionante de inovação, de pensamento realmente disruptivo vindo desse grupo. Mas a ideia não é falar só das conquistas, né? A gente vai olhar também para as pressões, para as ansiedades muito particulares que eles enfrentaram. Isso, exatamente. Nossa missão aqui é tentar tirar a limpo algumas das ideias mais fortes que vêm dessas fontes. Como é que a identidade judaica, o antissemitismo crescendo e todo o contexto histórico da época, como tudo isso se misturou com momentos de genialidade pura, mas ao mesmo tempo de muita angústia. Então, bora começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, a própria ideia de gênio. Lebrecht faz uma conexão interessante, né? Ele liga a palavra latina genius, que tem a ver com natureza interna, com gerar algo novo, com a palavra hebraica Gaon. Gaon era um título para sábios, assim, extraordinários. Será que tem alguma coisa específica aí? É uma provocação interessante que ele faz. E tem também a definição do Samuel Johnson, lá do século XVIII, que o Lebrage menciona. Gênio como uma capacidade que está ali meio escondida e que, de repente, aparece em momentos de crise. Ou de oportunidade. Aquela ideia de que a hora faz o homem, sabe? Faz sentido. Muitas figuras que a gente vai discutir parecem se encaixar nisso. Pessoas que, talvez em circunstâncias normais fossem comuns, mas que em momentos fora do comum mostraram capacidades incríveis, quase sobre-humanas. É uma boa perspectiva. E um ponto que salta aos olhos nas fontes é essa relação complicadíssima com a identidade judaica. Ainda mais num mundo que muitas vezes era bem hostil, né? Muito hostil. Peguemos o Felix Mendelssohn, o compositor. Ele foi batizado, convertido ao cristianismo. Mas o Lebrecht mostra que os laços com o judaísmo continuavam fortes ali, né? Sim, muito fortes. Ele tinha amigos judeus próximos, certas práticas que lembram costumes judaicos. Por exemplo, ele colocava umas iniciais L, E, G, G nas partituras. Provavelmente algo como Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Isso é muito parecido com o costume judaico de escrever Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, né? Olha só! E tem mais, o uso de melodias que lembram temas judaicos. Tem um trecho na Sinfonia da Reforma que parece muito a canção Hevenu Shalom Aleichem. Ou seja, era uma identidade complexa, em camadas. Não era simples. E aí vem o contraste brutal com o Richard Wagner. Aquele panfleto dele, O Judaísmo na Música. Nossa, é terrível. Ele ataca o Mendelssohn diretamente, dizendo que ele era um estrangeiro, incapaz de criar música alemã de verdade, só um imitador. Como é que isso repercutiu na época? Ah, foi devastador. E muito influente, infelizmente. Wagner basicamente criou um argumento para a purificação da cultura alemã. Ele dizia que os judeus, por serem outros, não podiam ter acesso à alma alemã e que, portanto, a arte deles seria sempre superficial e inautêntica. Que coisa horrível. Pois é. E essa ideia, lamentavelmente, virou um modelo para futuras perseguições culturais e até raciais. Que pesado. Mudando um pouco de cenário, mas ainda nessa questão de identidade, Benjamin Disraeli. Na Inglaterra, uma figura política importantíssima, né? Foi primeiro-ministro e também vinha de família judaica, embora batizado na igreja anglicana. Como ele lidava com isso? O Disraeli é fascinante. Ele não escondia a origem, muito pelo contrário. Quando era atacado no parlamento por ser judeu, ele rebatia com orgulho. Destacava as contribuições judaicas, tipo a ideia do descanso semanal. Que interessante! Era uma figura tão marcante nesse sentido que até o Karl Marx
Ele mesmo, com uma relação super complicada com a própria herança judaica, chamava o de Israel de Stamen Genosse, O que significa isso? algo como companheiro de tribo, um dos nossos. De Israel navegou a política britânica afirmando a identidade dele de forma bem desafiadora. E nesse contexto todo de hostilidade crescendo, surge um termo novo, antissemitismo. O Lebrechts fala sobre quem criou esse termo, né? Sim, Wilhelm Marr, em 1881. Isso é crucial. O Marr pegou aquele ódio antigo aos judeus, muitas vezes baseado em religião, a acusação de deicídio, por exemplo, e deu uma roupagem moderna, pseudocientífica, falando em raça, em nação. Ele meio que desvinculou o ódio da religião, tornou secular. Para poder justificar de outra forma. Exato. E o mais irônico, o Marr, o sujeito que popularizou o termo antissemitismo, se casou com 3 mulheres judias. Não acredito. Que paradoxo. Pois é, vai entender. E essa hostilidade toda explodiu no caso Dreyfus, lá na França, um capitão judeu do exército acusado injustamente de traição. Lebrechts mostra como isso foi um ponto de virada para muita gente, certo? Com certeza. Pro Theodor Herzl, por exemplo, foi um choque. Ver aquilo acontecer na França, o berço do iluminismo, da igualdade, aquilo convenceu o Herzl de que a assimilação não bastava, que os judeus precisavam de um Estado próprio para estarem seguros. Foi o estopim para o sionismo moderno, então. Exato, para o sionismo político moderno. E figuras públicas como a grande atriz Sarah Bernhardt também se posicionaram. Ela defendeu Dreyfus abertamente, comprou uma briga feia com a imprensa conservadora que pintava ela como a atriz judia contra o exército francês. Nossa, que coragem. Um ato de enorme coragem na época. Falando em arte e coragem, a música desse período também foi palco de rupturas bem radicais. O Arnold Schoenberg, por exemplo, ele virou a música de cabeça para baixo. Totalmente. Primeiro com a tonalidade, né? Abandonando as hierarquias tradicionais das notas. E depois criando o sistema dodecafônico, um método onde todas as 12 notas da escala cromática têm a mesma importância, organizadas numa série. Uma revolução. Uma mudança completa de paradigma. Sim, mas o interessante, que o Lebrecht destaca, é a jornada pessoal do Schoenberg. Ele tinha abandonado o judaísmo, mas em 1933, com a ascensão do Hitler, ele retorna formalmente à fé judaica, numa cerimônia em Paris. E olha só, tendo o pintor Marc Chagall como testemunha. Uau! Que forte isso! Foi uma forma de unir a arte radical dele com a identidade, como uma resistência à barbárie nazista que estava vindo. A ópera inacabada dele, Moisés e Arão, que trata justamente da dificuldade de representar o divino, o inexprimível, reflete muito essa busca dele. Impressionante. E na literatura temos figuras que também revolucionaram a linguagem e a percepção. Marcel Proust e o Em Busca do Tempo Perdido. Lebrecht conecta a obra dele com a herança judaica de uma forma bem particular, não é? Sim, ele sugere que a sensibilidade do Proust foi moldada por essa herança. A mãe dele, Jeanne Weil, era judia e muito presente na vida dele. Ele frequentava salões importantes, como o da Geneviève Strauss, que também tinha origem judaica. E o Lebrecht argumenta que aquela atenção obsessiva do Proust aos detalhes, aos subtextos, essa capacidade de ouvir como um gato, que nem o próprio Proust descreveu, teria raízes nessa sensibilidade e a forma como ele trata o tempo no livro. Que não é linear, né? De jeito nenhum. A memória trazendo o passado para o presente de forma fluida. Lebrecht compara isso com a estrutura do Talmud, que é cheio de digressões, associações, e também com as ideias sobre tempo que estavam surgindo com filósofos como Bergson e cientistas como Einstein. É uma conexão bem interessante. Muito interessante mesmo essa conexão entre forma narrativa e influência cultural ou intelectual. E falando em mundos literários únicos, temos Franz Kafka. O que significa kafkiano e como isso se relaciona com o que a gente está discutindo? O Kafka criou um universo literário tão próprio que virou adjetivo. Kafkiano geralmente descreve situações absurdas, ilógicas, opressivas, especialmente envolvendo burocracias labirínticas e impessoais, onde o indivíduo se sente perdido, culpado, sem nem saber por quê.
Tipo a metamorfose ou o processo? Exatamente. Pense no Gregor Samsa acordando transformado num inseto monstruoso. Ou no Joseph K., acusado de um crime que nunca é especificado. O Lebrecht situa o Kafka naquele contexto de Praga, na tensão entre as culturas tcheca, alemã e judaica, explorando a alienação, a duplicidade e a sensação de não pertencimento, que marca tanto a obra dele quanto a experiência de muitos judeus na Europa da época. A ansiedade é quase palpável nos textos dele. É verdade, a ansiedade e a estranheza são muito presentes. Agora, mudando para o campo da ciência, as transformações foram talvez ainda mais radicais, né? Albert Einstein é um nome que vem à mente de todo mundo, claro. Sem dúvida. A teoria da relatividade do Einstein, especialmente a restrita de 1905 e a geral de 1915, mudou completamente nossa forma de entender o espaço, o tempo, a gravidade, o universo. Aquela equação famosa E igual a mc ao quadrado, que basicamente diz que energia e massa são duas faces da mesma moeda, né? E podem se converter uma na outra. Incrível! Saiu do trabalho dele de 1905, o tal Ano Miraculoso. Mas o Lebrecht também mostra como a identidade judaica do Einstein era importante para ele. Ele apoiou o sionismo e teve um papel crucial, ainda que indireto, na corrida pela bomba atômica. Como assim, indireto? Foi por causa de uma carta que ele assinou, a pedido do físico Leo Szilard, endereçada ao presidente americano Roosevelt. A carta alertava sobre a possibilidade da Alemanha nazista estar desenvolvendo armas nucleares. E isso deu impulso inicial. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Caramba! Mostra a rapidez com que as implicações da teoria dele se desdobraram, né? Exato. Num piscar de olhos. Incrível. E outro nome gigante, que talvez seja menos conhecido fora da psicologia, é o Sigmund Freud. Ele criou a psicanálise em Viena, uma cidade que era um caldeirão cultural e intelectual naquela época, né? Exato. Viena era o centro de muita coisa. E Freud mergulhou no inconsciente, nas pulsões, nos sonhos, nos desejos reprimidos, revolucionou a forma como a gente entende a mente humana. Lebrecht explora a relação dele com outros intelectuais vieneses, como o escritor Arthur Schnitzler. Ah, sim. O Schnitzler também explorava a sexualidade, a psique humana nas peças e contos dele. Freud chegou a dizer que o Schnitzler era seu duplo, alguém que chegava às mesmas conclusões que ele, só que pela arte. Que reconhecimento. Pois é. E claro, o fato de Freud ser judeu numa Viena cada vez mais antissemita, certamente moldou a experiência dele. Embora ele sempre buscasse que a psicanálise fosse vista como uma ciência universal, né? Não algo específico. Entendi. E as mulheres nesse cenário todo? A gente falou da Sarah Bernhardt, mas na ciência, o Lebrecht destaca uma figura crucial que muitas vezes foi esquecida, né? Sim, a Rosalind Franklin. Fundamental. A contribuição dela para desvendar a estrutura do DNA foi essencial. Foi uma imagem de difração de raio-x que ela produziu, a famosa fotografia 51, que deu a James Watson e Francis Crick a pista decisiva para entenderem a estrutura em dupla hélice do DNA. Mas eles usaram sem ela saber. Exatamente. Como Lebrecht aponta, eles usaram essa imagem sem o conhecimento ou consentimento dela. E além do sexismo escancarado que ela enfrentou no ambiente acadêmico britânico dos anos 50, o Lebrecht sugere que houve também um antissemitismo mais sutil, que contribuiu para que o trabalho dela não fosse devidamente reconhecido em vida. Uma história de genialidade científica ofuscada por preconceito. Muito triste. Que injustiça. É revoltante pensar nisso. Outro fio condutor que o Lebrecht explora é a própria linguagem, como ela se tornou um campo de batalha e também de criação nesse período. De várias formas. É fascinante. Temos o caso impressionante do Eliezer Ben Yehuda. Ele dedicou a vida a uma missão que parecia quase impossível. Fazer o hebraico, que era basicamente uma língua litúrgica, de estudo por séculos, voltar a ser uma língua falada, no dia a dia na Palestina. Mas como ele fez isso? Ele não só incentivou o uso, como literalmente criou ou adaptou palavras para coisas modernas. Por exemplo, eletricidade virou chashmal, hashmal. Ele pegou uma palavra meio misteriosa da Bíblia. E carro virou mechonit, derivado de máquina. Que trabalho! Um trabalho monumental de renascimento linguístico. E isso contrastava com outra língua muito importante para os judeus na Europa. O Yiddish. Exato. A língua do cotidiano, da cultura popular, da literatura para milhões de judeus na Europa Oriental.
a língua materna de muitos deles. Lebrabond menciona uma conversa interessante entre o Isaac Bashevis Singer, escritor que ganhou o Nobel escrevendo em Yiddish, e o Menachem Begin, que foi primeiro-ministro de Israel. O Begin teria explicado por que o Yiddish, por mais rico que fosse, não serviria como língua oficial de um Estado moderno, para exército, governo, essas coisas, enquanto o hebraico, ressuscitado pelo Ben Yehuda, foi adaptado justamente para essas funções. Mostra essa tensão, né? Entre a língua do lar e a língua da nação. Entendi a diferença. E a língua também podia ser fonte de profunda dor, como no caso de Stefan Zweig. Sim, uma história muito trágica. O Zweig, escritor austríaco de imenso sucesso, se exilou no Brasil fugindo do nazismo, mas ele sentiu que não era só o mundo dele que tinha sido destruído. Era a própria língua alemã, a ferramenta do trabalho dele, que tinha sido contaminada, profanada pelos nazistas. Que horrível para um escritor. Demais. Na nota de suicídio que ele deixou, ele menciona especificamente a perda do seu mundo linguístico. Para um escritor, perder a língua é perder a própria essência. É uma demonstração devastadora da ansiedade e do desespero daquele tempo. É de partir o coração, realmente. E esse período todo culmina na maior catástrofe de todas, o Holocausto, a Shoah. Lebrecht aborda como a máquina de matar foi organizada, certo? Sim. Ele menciona a Conferência de Wannsee em 1942, uma reunião de altos funcionários nazistas numa mansão perto de Berlim, para coordenar a logística da solução final, o extermínio em massa dos judeus da Europa. Quem estava lá? Quem organizou foi o Reinhard Heydrich, e um participante-chave era o Adolf Eichmann, o especialista em assuntos judaicos e transportes. E um detalhe que o Lebrecht faz questão de frisar, e é chocante, metade dos participantes tinha doutorado. Doutorado? Sim, eram homens educados, da elite, planejando friamente um genocídio industrial. Meu Deus! E a figura do Eichmann se tornou central para entender algo sobre a natureza desse mal, né? Exato. Eichmann era o burocrata que organizava os trens para os campos de extermínio. Quando ele foi capturado e julgado em Jerusalém, nos anos 60, a filósofa Hannah Arendt cobriu o julgamento, e ela cunhou aquela expressão famosa, a banalidade do mal. A banalidade do mal. Ela observou que o Eichmann não parecia um monstro sádico, um demônio, mas sim um funcionário medíocre, preocupado em cumprir ordens, em fazer o trabalho dele eficientemente, sem refletir sobre a monstruosidade dos atos. A Arendt argumentou que o mal extremo pode ser cometido por pessoas comuns, por uma falta de pensamento crítico, por uma obediência cega dentro de um sistema totalitário. Isso não diminui a culpa dele, claro. De forma alguma, mas nos força a pensar sobre como essas coisas horríveis acontecem, como pessoas aparentemente normais participam disso. É assustador pensar nisso. E como a experiência do Holocausto aparece na voz dos sobreviventes que o Lebrecht cita. Ele menciona alguns exemplos muito poderosos. O Paul Celan, poeta que perdeu os pais no Holocausto, escreveu o poema Fuga da Morte, Todesfuge, com aquela imagem terrível, inesquecível do leite negro da madrugada que os prisioneiros bebiam. Uma metáfora da morte em Auschwitz. Que imagem forte. Muito. E o Primo Levi, um químico italiano que sobreviveu a Auschwitz. Ele escreveu É Isto um Homem? Um relato quase científico, contido, mas devastador sobre a desumanização nos campos. Ele também teve um fim trágico nessa... Sim. Infelizmente, o peso dessa memória acabou levando Levi ao suicídio muitos anos depois. E temos também o Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu e desenvolveu a logoterapia, uma abordagem focada na busca de sentido, mesmo nas situações mais extremas, a partir do que ele viveu e observou nos campos. Testemunhos essenciais para a humanidade, sem dúvida. O período que o Lebrecht cobre termina em 1947, um ano muito significativo, né? Sim, 1947 é o ano da votação da Partilha da Palestina pela ONU, que levou à criação do Estado de Israel no ano seguinte, em 48. Marca o fim dessa era de 100 anos e o início de outra, com novas dinâmicas, novos centros de vida judaica e novos desafios também, claro. Lebrecht mostra como, ao mesmo tempo, figuras como Rebbe Lubavitch
o Menachem Mendel Schneerson, que tinha escapado da Europa e estava em Nova York, começavam a usar métodos modernos para revitalizar e espalhar o judaísmo racídico pelo mundo, mostrando a resiliência, a capacidade de adaptação mesmo depois da catástrofe. Que jornada intensa nós fizemos aqui. Tantas vidas, tanta criatividade explodindo em meio a tanta pressão, tanto preconceito, tanta angústia. Vimos compositores, cientistas, escritores, pensadores, todos eles lidando com o mundo em convulsão e com a complexidade de serem quem eram, né? Exatamente essa tensão que percorre o livro do Labrit que a gente tentou explorar um pouco aqui. A criatividade que muitas vezes parece florescer justamente sobre a pressão mais intensa, seja ela externa, como o antissemitismo, ou interna, como as ansiedades pessoais. O período de 1847 a 1947 foi de turbulência gigantesca, mas também de uma produção intelectual e artística extraordinária por parte desse grupo. É inegável. E fica aquela pergunta martelando na cabeça, né? Até que ponto a dificuldade, a sensação de ser um outsider, sabe? Um estranho no ninho, pode acabar de um jeito meio torto, talvez, paradoxal, estimulando a inovação, a busca por respostas diferentes, por jeitos novos de ver e até de mudar o mundo. Mas que as histórias dessas figuras, dessas pessoas, certamente nos obrigam a fazer. A relação entre adversidade e criação é um mistério que continua a nos fascinar. E acho que vai continuar por muito tempo. Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente levar conosco. Obrigada por nos acompanhar nesta análise tão profunda. Até a próxima!